Então, olha só, para começar com relação à Covid, você sabe por que as pessoas estão morrendo do coração? Não. Porque não morreram de Covid. Porque tomaram a vacina. Elas não estão morrendo porque tomaram a vacina. Elas estão morrendo do coração porque não morreram de Covid. E é o seguinte, gente, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, é um vírus miserável. Ele causa inflamação em todos os órgãos do seu corpo ao mesmo tempo. Então ele já foi detectado em todos os lugares possíveis e imagináveis do corpo humano. No cérebro, nos rins, no pulmão, no coração, nos ossos, na medula óssea, no tutano do osso. Ou seja, cada vez que você é reinfectado, você aumenta as suas chances daquela inflamação te dar um problema. Sim. Então, é verdade. As pessoas estão tendo problemas de inflamação cardíaca, mas não é por causa da vacina, é porque elas não morreram de Covid e puderam pegar de novo. E vão, infelizmente, sofrer o que a gente chama de Covid longa, que é um grande... Esse, infelizmente, é um legado muito ruim, muito difícil de resolver da pandemia, que é como a gente vai administrar, em termos de saúde pública, os problemas que ficaram das pessoas que foram infectadas várias vezes, que tem essa doença que é a Covid longa. Tem gente que perdeu o olfato e nunca mais voltou. Verdade. Tem gente que perdeu o paladar. Tem gente que tem dificuldade de memória. Tem gente com problema psiquiátrico por causa dessa ação direta no cérebro causada pelo vírus da Covid. E os caras estão atribuindo isso à vacina. Não. Esses caras as pessoas estão vivas porque tomaram a vacina, entendeu? Entendi. Esse aqui parece um truque, mas não é. E a vacina da dengue tem uma grande vantagem. O vírus é um pouco diferente, bastante diferente em termos de ação dentro do corpo humano. Não é um vírus desse tipo. Ele pode causar, como eu falei, até uma forma grave, que não é por conta própria dele mesmo, mas mais por conta da reação orgânica à presença do vírus. E não é tão mortal quanto a Covid, graças a Deus, entendeu? O senhor acredita que foi criado dentro do laboratório esse vírus também, que a galera fala? Olha só, nesse momento, hoje... Eu tô perguntando um médico, tá, galera? Eu ouço essas histórias na internet, eu não reproduzo sem antes ouvir um especialista da área. Doutor, o senhor acha que foi criado dentro de um laboratório? Tem aí uma teoria conspiratória, algum plano ali para poder reduzir a massa ali? Não, né? Isso é de uma sandice absurda, né? Não precisa nem falar. Mas é o seguinte, nesse momento, hoje, né, final de janeiro, nós estamos aqui, o mundo inteiro está aí. Existem uns 3 ou 4 vírus, outros, circulando pelo mundo com potencial pandêmico. É mesmo, cara? Estão dando a notícia, galera, como eu falo, pandemia não é se, é quando. Vai acontecer outra? Vai. Qual vírus vai ser? Ninguém sabe. Mas tem uns 3 ou 4 candidatos que estão por aí rodando, que já estavam, aliás. E o coronavírus apareceu e derrubou todo mundo. Aquele jogador de futebol que pega a bola, em vez de ser pela frente, ele sai pelo lado e quando você vê, ele marcou o gol. É verdade. Foi mais ou menos isso que acontece. Então é o seguinte, você tem o potencial da gripe aviária, que é um problema que está avançando, então existe o risco. Os vírus evoluem. O vírus, os vírus em geral, eles têm uma característica interessante. Não sei se é interessante, mas eu acho interessante, biologicamente falando, que é o seguinte, qual é o objetivo do vírus? Se replicar e se espalhar. Sim. Com qualquer um de nós, né? Ele quer ter filho, ele quer, né, espalhar a nossa família, então é isso que o vírus quer também. Só que para isso ele precisa causar uma doença em alguém, se infectar alguém para se reproduzir, porque ele não é capaz de se reproduzir sozinho. Ele não tem essa capacidade de se multiplicar. Então, ele precisa infectar uma célula para gerar outros pequenos vírusinhos e daí se espalhar. Só que, nesse processo, ele não pode matar o hospedeiro. Porque, senão, ele não vai conseguir se espalhar muito. Se aquele cara morrer logo... Então, o que o vírus quer? O vírus quer causar uma doença que não seja mortal demais, mas que permita que ele se espalhe. E nesse processo evolutivo, ele vai passando entre as espécies que existem no globo terrestre. Entendi. Existem vírus para todo tipo de gosto. Tem, inclusive, vírus que infectam outros vírus, para você ter uma ideia. Biologicamente é muito doido o negócio. E essa coisa do vírus, ele ter vindo do laboratório, não, ele é uma evolução natural. Esse vírus aviário que eu estava falando, a gripe aviária, é um vírus influenza, é um vírus da gripe, né? As pessoas não gostam de pensar nisso, mas tem gripe para tudo que é bicho.
Tem gripe de cavalo, tem gripe de cachorro, tem gripe de porco, tem gripe de rato, tem gripe de tudo. Tem gripe de ave. Aves migratórias que viajam pelo mundo todo. A influenza aviária começou assim. Aí você começou a ver o mesmo vírus que passava pelas aves migratórias atingir aqueles bichinhos que são criados em fazenda para fazer casaco de pele, né? Ferrets e outros bichinhos parecidos. Complicou. O vírus da ave migratória selvagem atingiu uma criação de galinha. Pronto. Já é criação de vírus. A galinha é uma ave doméstica. Então está chegando perto. Apareceram ano passado leões marinhos e focas mortas por gripe aviária na costa do Chile. Aí você fala, pô, tá chegando perto da gente. Isso tem uma equipe de cientistas analisando todos os fatos. Isso é acompanhado o tempo todo. Acompanhando todos os fatos. Esse ano, infelizmente... Que é a evolução do vírus. Esse ano, infelizmente, a novidade foram ursos polares mortos pelo vírus da influenza das aves. Então, se você imaginar que um urso polar é mais parecido com a gente do que uma galinha, você fala, pô, o vírus está chegando perto, cara. Entendeu? É esse tipo de evolução que a gente não... Quem vê são os cientistas. O povo não tem como sentir isso. Então, aí brota essas teorias malucas aí, cara. A gente tem também, né? Eu vi o senhor falando isso numa outra matéria, um surto de sarampo aí, né? Que também pode desencadear aí. A gente tinha uma ameaça de sarampo. Sim. Agora essa ameaça se tornou mais real na semana passada. Lamento dar notícia para você. Apareceu um caso de sarampo numa criança no Rio Grande do Sul, vinda de fora do Brasil, não vacinada. Até aí tudo bem. Uma pessoa pode chegar no Brasil trazendo o vírus do sarampo porque ela não foi vacinada. Esse é um problema pessoal dela, por N circunstâncias. O caso era um refugiado. O problema é quando o brasileiro não está vacinado. Porque aí o sarampo vai se espalhar no Brasil, porque a gente deixou cair a cobertura vacinal do sarampo. Um cara contaminado é capaz de contaminar 95%. A regra é, você tem 100 pessoas numa sala que não tomaram a vacina do sarampo. Entra uma pessoa infectada de sarampo naquela sala, 95 vão pegar. Ponto. Pelo ar? Pelo ar. Sentiu que é complicado. Cara, e o cara infectado não precisa estar lá dentro, não. Ele só passou ali. Passou por ali. O vírus fica no ar algumas horas. Não, o vírus fica no ar algumas horas. O cara entrou, limpou. É o cara que limpa a sala, mas ele está infectado. Ele está ali, limpou a sala, vai ter uma aula. Entraram 100 caras não vacinados. 95 pegaram. Ponto. Isso depende de sistema imunológico, da saúde boa? É simples assim. Nada. É simples assim. Uma criança infectada de sarampo, em média, gera 12 a 15 novos casos, pra você ter uma ideia. Naturalmente nas comunidades. E a gente deixou cair a cobertura vacinal.